Você já se perguntou como as inteligências artificiais chegaram ao nível que estamos hoje? Como é possível que um simples comando de texto gere imagens, músicas e até resolva problemas complexos em segundos? Parece coisa de ficção científica, mas é real e está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. E o mais impressionante é que essa jornada começou há muito tempo, bem antes de termos computadores em casa ou smartphones no bolso. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo. Lá atrás, no meio do século XX, quando o conceito de máquinas pensantes ainda era apenas uma ideia abstrata. Tudo começou na década de 1950, quando o matemático Alan Turing publicou o artigo Computing, Machinery and Intelligence, que em tradução livre seria algo do tipo Máquinas de Computação e Inteligência. O autor da publicação levantou uma pergunta que mudaria para sempre o rumo da ciência da computação. As máquinas podem pensar? Foi nesse artigo que o Alan Turing propôs o famoso teste de Turing, que é um experimento simples, mas genial, onde uma máquina seria considerada inteligente se conseguisse enganar um ser humano, fazendo-o acreditar que estava conversando com outra pessoa. Essa ideia foi revolucionária, mas na época ainda estávamos longe de construir algo realmente funcional. Foi só em 1956, na conferência de Dartmouth, que o termo inteligência artificial foi oficialmente cunhado por John McCarthy, um cientista da computação que acreditava que, com o avanço da tecnologia, seria possível criar máquinas capazes de imitar a inteligência humana. Nos anos 60 e 70, os cientistas começaram a desenvolver os primeiros sistemas baseados em regras lógicas, conhecidos como sistemas especialistas. Eles eram limitados, mas já mostravam potencial. O grande problema era que os computadores da época não tinham poder de processamento suficiente para lidar com tarefas complexas, e a falta de dados também limitava o avanço dessa tecnologia. Depois de um período de silêncio sobre o assunto nos anos 80 e 90, tudo começou a mudar com o surgimento da internet e o aumento exponencial da capacidade de processamento dos computadores. Foi nesse momento que o aprendizado de máquina, ou machine learning, começou a se tornar viável. Em vez de programar cada resposta possível para uma máquina, os cientistas passaram a treiná-las com grandes volumes de dados, permitindo que elas aprendessem com a experiência. Mas o verdadeiro salto veio com o Deep Learning, ou aprendizado profundo, que é um modelo inspirado no funcionamento do cérebro humano, baseado em redes neurais artificiais. Em 2012, um sistema chamado AlexNet venceu um importante concurso de reconhecimento de imagens, provando que as máquinas podiam aprender a identificar padrões complexos com uma precisão sem precedentes. Desde então, o avanço foi simplesmente explosivo. O lançamento do AlphaGo pelo Google DeepMind em 2016 foi um divisor de águas. Pela primeira vez, uma máquina demonstrava um nível de estratégia e adaptação que os próprios criadores não conseguiam explicar completamente. Mas a essa altura, você deve estar se perguntando como a IA realmente funciona, como um programa é capaz de tanta coisa sozinho. Bom, agora nós vamos detalhar tudo isso para você entender de uma vez por todas. O principal conceito realmente é o aprendizado. Assim como um ser humano precisa de experiência para aprender, a IA também precisa ser treinada. Mas em vez de professores, livros e vivência social, as máquinas aprendem com dados, toneladas e toneladas de dados. Para entender definitivamente como a IA funciona, primeiro precisamos entender o que é um modelo de IA. Um modelo de IA nada mais é do que um conjunto de algoritmos que foram treinados para reconhecer padrões e gerar respostas com base nesses padrões. Imagine o cérebro humano. Ele é formado por bilhões de neurônios que se conectam para interpretar o mundo ao nosso redor. Uma IA tenta simular esse funcionamento por meio de algo chamado de rede neural artificial. Uma rede neural artificial é um sistema inspirado na estrutura do cérebro humano. Ela é composta por neurônios artificiais, que são os blocos básicos da rede, responsáveis por processar as informações, e as camadas. Os neurônios artificiais são organizados em camadas da seguinte forma. Primeiro temos a camada de entrada, onde os dados brutos são inseridos, como por exemplo as imagens, textos, áudios, etc.
Depois temos as camadas ocultas, que é justamente onde a mágica acontece. Os dados passam por transformações matemáticas para encontrar padrões. Por fim, existe a camada de saída, onde o resultado é gerado, podendo ser uma resposta, uma imagem ou um texto, por exemplo. Vamos a um exemplo prático. Se você quer treinar uma IA para reconhecer imagens de gatos, você alimenta o sistema com milhares de fotos de gatos e diz: "Isto é um gato." A rede neural então começa a procurar padrões: orelhas pontudas, bigodes e olhos grandes. A cada imagem, o sistema vai sendo ajustado para que o sistema fique cada vez mais preciso. No começo, a máquina erra bastante, mas com o tempo, os erros são usados para recalibrar os programas. Esse processo usa cálculos matemáticos para corrigir os erros e melhorar os resultados. Na verdade, a ideia é simples. A máquina recebe um estímulo, produz um resultado, compara com o resultado correto e se ajusta para a próxima tentativa. É como um bebê aprendendo a andar. Ele tropeça, mas o cérebro vai se ajustando até que ele consiga caminhar sem cair. Como eu disse agora há pouco, a inteligência artificial se divide em dois grandes campos: Machine Learning e Deep Learning. O Machine Learning, que traduzindo significa aprendizado de máquina, é quando a máquina aprende a partir de dados sem ser explicitamente programada para cada situação. Um exemplo prático são os sistemas de recomendação da Netflix. Eles analisam o que você assistiu e sugerem conteúdos semelhantes com base em padrões. Já o Deep Learning, que significa aprendizado profundo, é um subconjunto do Machine Learning que usa redes neurais profundas para processar dados complexos. Por exemplo, o ChatGPT é baseado em um modelo de Deep Learning chamado Transformer, que usa centenas de bilhões de parâmetros para entender e gerar linguagem natural. Você deve estar se perguntando como é possível que o ChatGPT consiga gerar textos tão coerentes e humanizados. A resposta está nos parâmetros. A arquitetura chamada Transformer foi desenvolvida por pesquisadores do Google em 2017 no artigo Attention is All You Need. E essa descoberta foi um divisor de águas para a IA. O Transformer funciona com um sistema chamado de mecanismo de atenção. Ele permite que o modelo analise o contexto de uma frase inteira de uma vez, em vez de processar palavra por palavra de forma sequencial. Por exemplo, se você disser "eu gosto de maçãs porque elas são doces", o sistema de atenção consegue entender que o termo "elas" se refere a maçãs, porque analisa a frase inteira ao mesmo tempo e não só a palavra isolada. A diferença entre o Machine Learning tradicional e o Transformer é que o segundo consegue interpretar o significado profundo por trás de uma frase. Por isso, quando você faz perguntas complexas, o ChatGPT consegue fornecer respostas com contexto, humor e até nuances emocionais. E o mais impressionante é que esses modelos são treinados com trilhões de palavras retiradas de textos da internet, livros, artigos científicos, fóruns e muito mais. Cada interação ajusta os parâmetros do modelo, tornando-o mais preciso com o tempo. Mas o que dizer sobre hoje, anos de 2025? Bom, hoje estamos vivendo o que muitos chamam de corrida global pela inteligência artificial. Os principais protagonistas dessa corrida são gigantes da tecnologia como o Google, através do DeepMind e da infraestrutura de IA usada em serviços como o YouTube e o Google Search, o OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que revolucionou a interação com linguagem natural, a Microsoft, que usa IA em seus produtos como o Office e o Bing, a Meta, que, como todos sabemos, é a dona do Facebook. Ela está investindo pesado em inteligência artificial para reconhecimento de imagens, tradução automática e interações sociais. Além disso, temos a Amazon, que usa essa inteligência para melhorar as recomendações de produtos, logística e assistentes virtuais. A Tesla, que desenvolve sistemas de inteligência artificial para direção autônoma e processamento de visão computacional. E também não podemos nos esquecer da NVIDIA, que é a empresa que fornece as placas gráficas, também conhecidas como GPU, que são essenciais para treinar modelos de IA em larga escala. Mas essa corrida não está restrita apenas ao Vale do Silício. A China está investindo bilhões de dólares em inteligência artificial,
desenvolvimento de sistemas avançados de reconhecimento facial e automação. O governo chinês declarou que quer se tornar líder mundial em IA até 2030, e não se pode negar que está cada vez mais próximo de atingir essa meta. A Rússia também tem demonstrado interesse em desenvolver IA para fins militares e estratégicos, enquanto a União Europeia trabalha para criar uma estrutura regulatória que permita o avanço tecnológico sem comprometer questões éticas e de privacidade. Mas agora, falando sobre o futuro, o que tudo isso significa? Bom, a IA já está transformando o mercado de trabalho. Estima-se que até 2030, cerca de 30% dos empregos tradicionais serão automatizados. Mas calma, isso não significa que as pessoas vão ficar sem trabalho. Na verdade, novas profissões vão surgir e quem souber se adaptar vai sair na frente. As carreiras mais promissoras relacionadas à IA incluem o engenheiro de Machine Learning, que é o profissional responsável por criar e treinar modelos de aprendizado de máquina. O cientista de dados, que é quem analisa grandes volumes de dados para gerar insights estratégicos. O especialista em Prompt Engineering, que desenvolve e refina comandos para que os sistemas de IA produzam respostas mais precisas e úteis. O engenheiro de redes neurais, que constrói e ajusta arquiteturas de redes neurais complexas. O especialista em ética de IA, que desenvolve diretrizes para o uso responsável, garantindo que os sistemas respeitem valores humanos. O especialista em segurança de IA, que trabalha para proteger os sistemas contra ataques cibernéticos e manipulações mal intencionadas. E, gente, isso é só o começo. Essa inteligência vai revolucionar setores como medicina, com diagnósticos rápidos e personalizados, o transporte, com carros autônomos, as finanças e até mesmo a arte e o entretenimento, como a criação de músicas, roteiros e imagens. Mas com tanto poder, também surgem os riscos. E o maior deles é a falta de controle. Se uma IA avançada começar a se modificar sozinha, poderíamos perder o controle sobre o processo. E é por isso que a questão da regulação é tão importante. Empresas, governos e cientistas estão em um dilema constante sobre avançar rápido demais e isso ser perigoso. Mas também ninguém quer ficar para trás e com isso perder o domínio sobre uma das tecnologias mais transformadoras da história. A China, por exemplo, estremeceu o mundo ao anunciar os avanços da DeepSeek, uma startup de inteligência artificial. Nós podemos falar sobre a DeepSeek em detalhes. Diga nos comentários abaixo se você quer um vídeo só sobre isso. Bom, a verdade é que o futuro está sendo escrito agora e você está vivendo esse momento histórico. A única certeza que temos é que o mundo não será mais o mesmo. Então, o que você acha que nos espera pela frente? Deixe sua opinião nos comentários, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até breve!